Caros amigos, sejam bem-vindos à tertúlia do Museu da Farmácia. Este ano celebra-se os 100 anos da Disney. E, como sempre, o Museu da Farmácia tem uma peça ligada a este momento histórico. Porquê? Porque a Disney, durante muito tempo, utilizou a sua comunicação juntamente com o Estado norte-americano para divulgar noções básicas de saúde. O Museu da Farmácia tem uma imagem exatamente dos 7 anõezinhos a lavarem as suas mãos antes de jantar e a Branca de Neve a dizer exatamente a importância desses gestos tão simples para evitar as doenças. Mas hoje vamos ter aqui como meu convidado, como nosso convidado, o Paulo, diretor do Museu da Banda Desenhada de Beja, um museu que está para ser aberto e vai ser no próximo ano, talvez. Eu espero que sim, que nos próximos anos que possa abrir, claro. Mas pode abrir, mas há muito tempo que trabalhas nele. Sim. E hoje vamos falar um pouco da banda desenhada, do que é este mundo mágico, de que são estas personagens animados e não só, também nos livros, e qual a sua relação com a saúde? Eu primeiro Força, queria Paulo. agradecer o convite, é um prazer estar aqui. A relação da banda desenhada, principalmente da banda desenhada, que é um assunto que eu conheço melhor do que o cinema de animação, a relação da banda desenhada com a saúde é uma relação que existe desde sempre. A maior parte das vezes pela rama, ou seja, existem alguns trabalhos, algumas obras de banda desenhada que versam a temática específica da saúde ou da medicina, mas são relativamente poucas obras. A partir dos anos 20, 30, surgem muitas coisas no cinema de animação e na banda desenhada que têm a ver principalmente com a higiene privada das personagens, nomeadamente quando as bandas desenhadas ou os filmes têm esse caráter pedagógico, formativo. Isso aparece muitas vezes na banda desenhada portuguesa, na banda desenhada europeia, um bocadinho por todo o mundo e naturalmente no cinema. Mas são sempre esse tipo de abordagens na banda desenhada dirigida às crianças, lavarem os dentes, lavarem as mãos, tomarem banho. Portanto, é basicamente isso. Higiene pessoal, que tem a ver com a própria evolução da sociedade. No século XIX esta temática interessaria a muito pouca gente. No século XVIII não interessava a quase ninguém, ou ainda menos gente. Portanto, tem a ver também com o crescimento da sociedade, com as preocupações que as pessoas têm até com a sua intimidade, com a relação com os outros, etc. Sempre nessa vertente. Se calhar eu salientava esta questão do Walt Disney, que é muito importante para o desenho animado. Para a banda desenhada, fundamental será falar do Maurício de Sousa. O Maurício de Sousa, como muitos saberão, é o autor da Turma da Mónica, o Cebolinha, o Gastão, enfim, aquele grupo de personagens muito famosas da banda desenhada. E o Maurício começa a trabalhar na Turma da Mónica e na Mónica em especial, que é inspirada na filha dele, no final dos anos 60, coisa que o valha, e nos anos 70 incide precisamente nesta temática da saúde. Muitas das suas obras, das suas bandas desenhadas, têm a ver com esta temática da saúde e com esta temática da higiene. Porquê? Nos anos 70 o Brasil, como aliás o resto do mundo, está em grande ebulição por vários motivos, e o Brasil, sendo um país da América Latina, com os problemas que nós reconhecemos em termos de educação e de saúde, encontrou na banda desenhada e nas BDs do Maurício um veículo ideal para divulgar estes princípios. Depois, se calhar, outro acontecimento muito importante, pode parecer disparatado, mas não é, na área da saúde e da BD, tem a ver com o Lucky Luke. O Lucky Luke, em meados dos anos 80, também todos conhecem o Lucky Luke, eu estou a falar da banda desenhada cómica, porque a banda desenhada depois tem muitas vertentes e dirige-se a muitos públicos diferentes. Nesta vertente mais cómica, pedagógica, o Lucky Luke, para tentar dizer à inglesa, à americana, Lucky Luke, nós dizemos Lucky Luke, quando era miúdo dizíamos Lucky Luke.
Era o Lucky Lucky, o Batman, não havia estes problemas da pronúncia. Mas o Lucky Luke, em meados dos anos 80, ele era famoso por causa do seu cigarro. Era o cowboy que disparava mais depressa que a sua própria sombra, mas também era o cowboy que andava sempre com um cigarro nos lábios. O Morris, que é o autor, nos anos 80, meados, retira-lhe o cigarro e substitui por uma palhinha. Os apreciadores mais fundamentalistas acharam isto uma traição ao espírito do Lucky Luke. Acharam aquilo horrível. Há muitas cartas para as revistas onde saiu o Lucky Luke a protestar com isto. Quando ele sai em Portugal, as histórias com a palhinha, os leitores também protestam, boa parte dos leitores protestam. A Organização Mundial de Saúde decide dar-lhe um prémio. E se calhar pronto, será talvez a personagem de banda desenhada mais famosa, ou o autor da personagem mais famosa a ganhar um prémio da Organização Mundial de Saúde, precisamente por causa destas preocupações. Depois, as abordagens com a medicina, ou com a banda, ou até com a farmácia, etc., são muito pontuais. Por exemplo, eu estou-me a lembrar dos livros do Tardy. O Tardy é um autor francês que hoje terá 70 e tal anos, portanto, ele também começou a trabalhar nos anos 60, 70. Trabalhou muito sobre a Primeira Guerra Mundial, porque o avô dele combateu na Primeira Guerra Mundial. Ele herdou uma série de fotografias, de histórias, enfim. E o trabalho dele incidiu grandemente sobre este período histórico e, naturalmente, sobre os horrores da guerra. A guerra é sempre horrível, não é? Como nós, infelizmente, sabemos. A Primeira Guerra é uma guerra que marca uma mudança de paradigma em relação a todas as guerras anteriores. Tem a ver com o gás, com os bombardeamentos massivos, com a guerra das trincheiras, uma coisa horrível, e com a presença dos médicos e a presença também da farmácia, dos remédios, a forma encontrada para atenuar a dor, enfim. E ele retrata muito bem isso nas suas bandas desenhadas. Ele tem várias histórias sobre a guerra, o Varlo Soldado, enfim. Agora não me estou a lembrar de outros títulos de livros, mas é fácil procurar. Será talvez o autor mais importante para falar desta temática. Depois os outros, acontecem muitas coisas, ou com elixires, que não terá propriamente a ver com a farmácia, mas anda por aí. Passa por lá. O Obelix, que caiu dentro do caldeirão da poção mágica, anda sempre com... O Asterix anda sempre com um bocadinho de poção para tomar, para acompanhar o Obelix. Portanto, as coisas depois são todas feitas um bocadinho por aí. Eu até vou aproveitar para também fazer esta referência, porque nós temos uma peça, que é uma composição autorizada pelo Uderzo. O Uderzo é O Uderzo era o desenhador. O desenhador. Sim. Autorizada por ele, para nós temos aqui no museu, no qual nós fomos buscar a todos os álbuns do Asterix e do Obelix as várias componentes no qual são referidas a saúde. E é uma das peças que ainda tem muito sucesso quando os visitantes vêm cá. Aliás, até a senhora embaixadora da República Francesa, ela fez questão de tirar a fotografia não ao pé das peças francesas do século XV, século XVI, mas ao pé do Asterix e do Obelix aqui no nosso museu. Salientar que aquilo que está lá, os dois tiveram cuidado de fazer referências verdadeiras. É real as referências que eles fazem sobre a saúde nas várias composições da... Pois, essa questão é muito importante e é muito interessante, porque muitas vezes não existe a noção, por parte de boa parte do público de leitor, das exigências que uma banda desenhada, uma banda desenhada obriga, em termos de verdade histórica. Eu vou muitas vezes à escola falar com os miúdos, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, ligada à banda desenhada, e pergunto-lhes muitas vezes, aos mais pequenos e às vezes aos mais velhos, coisas do género. Há 200 anos, a televisão era a cores ou era a preto e branco? E eles todos dizem a preto e branco. Eu digo, há 200 anos não existia televisão. Para lhes mostrar que é muito importante este cuidado com a veracidade histórica, é fundamental, porque a banda desenhada, tal como o cinema, trabalha essencialmente com imagens e tem que convencer o público leitor.
e para convencer o público leitor tem que ser verdadeira. Às vezes, por exemplo, estou-me a lembrar, por exemplo, do RG, que tinha uma equipa que trabalhava com ele para desenhar os aviões corretamente, os prédios corretamente. Por exemplo, se nós fizermos uma história passada no século XV ou XVI, como é que eram os sapatos, como é que eram os chapéus, como é que eram as casas, as chaminés, as mesas, os talheres, será que eles comiam de faca e garfo? Enfim, há tanta coisa para trabalhar nesse aspecto, sobre a antiguidade clássica. Existem autores maravilhosos a trabalhar sobre a antiguidade clássica e muitas vezes aparecem em algumas bandas desenhadas, estou-me a lembrar, por exemplo, do Alix, do Jacques Martin. De vez em quando aparecem ou um homem que se fere, ou um soldado que está a fazer um curativo. Portanto, existe esse cuidado de procurar saber como é que as coisas se faziam na época correspondente para depois colocar no papel. E tu achas que todos os criadores da banda desenhada são mais rigorosos do que os cineastas? Eu estou-te a dizer isto porque... Por causa do Napoleão, agora do Ridley estava Scott. a ver do Napoleão que veio um historiador dizer que só 38 minutos do filme é que... Isso é engraçado porque ainda aqui há uns anos, há 20 achas anos... que eles têm, os criadores da banda desenhada têm mais tempo a investigar do que... Não, ou normalmente... mais cuidado, mais não, eu sensibilidade? acho que isto tem muito a ver com o próprio autor. Eu estou-me a lembrar por causa do Napoleão, ainda aqui há 20 e tal anos, quando apareceu a Missão, sobre... Sim, a Missão, o filme A Missão. O filme passava-se na Amazónia, salvo erro, na fronteira espanhola e portuguesa. Sim. E lembro-me, na altura, daquilo que causou uma polémica enorme entre os historiadores cá em Portugal, porque não era assim. Eu já não me lembro dos pormenores, mas aquilo foi muito agreste. Mas como o realizador não ouviu nada, não faz mal. E passa-se um bocadinho agora, o mesmo que o Napoleão, mas até acho que é uma coisa do Ridley Scott, porque quando o Ridley Scott faz o Gladiador, o personagem principal é o espanhol. Ora, não existia Espanha, e muito menos espanhóis. Portanto, são liberdades criativas que, quando se faz uma banda desenhada ou um filme de raiz, essas liberdades criativas são maravilhosas, porque quando se faz uma abordagem histórica, se calhar já é mais Eu mais não complicado. posso me esquecer que eu falei daquela peça que o Museu da Farmácia tem, da Branca de Neve e os Sete Anõezinhos. Eu não posso esquecer que eu tive que ver muitos dos filmes por causa dos meus filhos, mas houve sempre um bocadinho esse cuidado do Walt Disney, porque não posso me esquecer do Pinóquio. O Pinóquio foi muito importante e eu salientei, e isso fez ali uma ligação forte até com os meus filhos, que é a questão de não fumar, das bebidas alcoólicas. Não posso esquecer também a questão, sobretudo, do rato Mickey, por causa da malária, muito importante, às vezes nós esquecemos, e a malária teve um impacto brutal também em Portugal, nós pensamos que é uma doença só, mas achas que é um bom caminho para educar Eu acho que sim, eu senti isso com os meus filhos. Eu acho que sim. A banda desenhada dirige-se em todas as direções, aborda todas as questões. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do David B., um autor francês, fez uma obra fantástica, que também tem a ver com a doença, que é A Ascensão do Grande Mal, que é a epilepsia. Ele tem uma obra fabulosa em vários volumes, porque o irmão tinha epilepsia. Então ele, naquela obra, fala sobre a doença do irmão e da forma como a doença acaba por vincar o cotidiano daquela família e o percurso daquela família. É uma abordagem muito específica. Estou-me a lembrar do Joe Sacco. O Joe Sacco, desde há muitos anos, há algumas dezenas de anos, que fala nas suas bandas desenhadas do conflito entre a Palestina e Israel, que está mais do que na ordem do dia, infelizmente. Enfim, isto para dizer que as abordagens são múltiplas e variadas e em todas as direções. Um livro que saiu aqui há pouco tempo em Portugal, que eu acho maravilhoso, que é Finalmente o Verão, da Juliana Tamaki, fala sobre duas miúdas, duas amigas. Uma tem 16 anos, 15, 16, a outra terá 11, 12. A de 11, 12 ainda é muito infantil, a de 15, 16 já tem aqueles... Já olha para o corpo, questiona sobre o corpo, sobre a relação com os rapazes.
Enfim, a BD é uma arte maravilhosa e vai em todas as direções, com todo o género de temáticas, com todo o tipo de técnicas. É realmente uma arte fantástica, como o cinema ou a literatura. Mas tem, e sempre terá, imagino eu, uma vertente pedagógica muitíssimo importante. Boa parte, agora se calhar não é a maior parte, durante muito tempo foi, mas boa parte da banda desenhada é dirigida às crianças e aos jovens. E eu acho que é fundamental que a banda desenhada tenha essa vertente ligada à educação, à higiene, às boas práticas, à saúde. Isso é fundamental que aconteça na banda desenhada, no cinema, na televisão, etc. Porque isso é também a função dos educadores. Os adultos depois, cada adulto decidirá da sua vida, não é? Por isso. Mas em relação à formação das crianças, isso é fundamental e a banda desenhada é um meio privilegiado para fazer. Paulo, e tu sentes que neste momento a banda desenhada está acessível? Deve ser. Porque nós tínhamos. Eu não vou esconder a minha idade, portanto, aqui tenho 58 anos, e não era caro nós termos bons álbuns. Portanto, podia ser do Tio Patinhas, sim, do Zé Carioca, mas também podíamos ter bons álbuns. Sim, eu tenho 56 anos, portanto... Estamos mais ou menos sobre a mesma. Sim. Hoje quando éramos miúdos é fácil. Hoje ainda é fácil essa... Não, mudou muito. Mudou muito. Quando eu era miúdo, eu tive sempre uma adoração muito grande pela banda desenhada, porque... E foi uma coisa que eu nunca mais senti. Sentia quando era miúdo. Eu estava a ler um livro, O Tintin no Tibete, e eu sentia que estava no Tibete, ou li o Déripe, e sentia que estava nas florestas da América do Norte, ou li o Bogeste, e estava no... Aquilo era uma coisa tão íntima. Era uma sensação física. Era fantástico. Depois as pessoas crescem, essa magia depois transforma-se. Umas vezes perde-se, outras vezes transforma-se. E eu sentia mesmo isso. E eu lembro-me, nos anos 80, nós tínhamos uma série de revistas que saíam em Portugal, a FBI, a Condor Popular, a Calar, o Mundo de Aventuras, uma revista que durou 40 e tal anos, a revista Tintim, enfim, os jornais do Cuto Antigo, havia milhares de coisas. E ainda haviam as edições brasileiras, das revistas brasileiras. Algumas de terror, estou-me a lembrar, por exemplo, da Cripta, do terror negro, enfim. Havia uma quantidade de revistas gigante nos quiosques. Eu lembro-me, os meus pais davam-me sempre dinheiro para almoçar na escola, davam-me dinheiro para comprar a banda desenhada. Depois davam-me dinheiro para almoçar na escola, para tomar o pequeno almoço na escola. O pequeno almoço, nos anos 80, isto é horrível de se dizer, mas é verdade, era um bolo e uma garrafa de leite com chocolate. Depois era o dinheiro para o almoço e o dinheiro para o lanchar, que era o quê? Um bolo e uma garrafa de leite com chocolate. Mas pronto, havia a preocupação com... Não te preocupes, porque a tertúlia do mês passado foi as bebidas farmacêuticas que mudaram o mundo. E abordámos exatamente o chocolate e o leite com chocolate. Eu lembro que era moço, nós às vezes fazíamos um pão com manteiga e depois forrávamos o pão com açúcar. E não era açúcar. Eu já não é. Pois, hoje não é assim. Pois eu estou a falar há 40 e tal anos atrás. Mas pronto, as coisas eram aceitas de outra maneira. Mas eu estava a contar esta história de me darem o dinheiro para o pequeno almoço, para o almoço e para o lanche, mas eu não tomava o pequeno almoço, não almoçava e não lanchava. Gastava esse dinheiro em mais revistas. Então eu comprava milhares de coisas. À noite comia muito. Eu me lembro do meu pai dizer, este rapaz, não sei o que é que faz, come, está a crescer e tal. Mentira. Eu passava o dia inteiro sem almoçar. Mas pronto. E nós tínhamos até o costume de trocar uns sacos com revistas. Um saco com 20 e recebia um saco... Pronto. Isso desapareceu. Isso não acontece mais. Os anos 80, de alguma forma, foram os anos em que desapareceram as revistas, apareceram os fanzines, revistas ou publicações feitas por amadores. E os anos 90 são os anos do álbum. Nos anos 80, apesar de tudo, o álbum era... Muitas vezes a pessoa fazia anos e a tia oferecia um álbum do Asterix, ou do Michel Vaillant. Era até um objeto com algum estatuto, não é? A pessoa recebia um álbum pelos anos, ou no Natal a tia oferecia um álbum ou dois. Hoje em dia, e de há muitos anos para cá,
o álbum é o reino do álbum. As pessoas já não têm paciência para ler revistas, histórias curtas. Não têm paciência para ler histórias em continuação. Portanto, aquela coisa como a revista Tintin ou outras, que pessoas, os autores franco-belgas dos anos 40 e 50 até tinham uma maneira de trabalhar muito engraçada, porque a Tintin publicava material franco-belga, essencialmente. Até tinha uma maneira de trabalhar engraçada que é, trabalhavam por blocos. Um bloco de 2 páginas, saíam 2 páginas na revista. Então, a segunda página, a última vinheta, acontecia sempre qualquer coisa que nós só íamos saber o que era na semana a seguir. Então eles habituaram-se a trabalhar os álbuns dessa maneira, um bocadinho como acontecia no cinema, em que havia as séries no cinema, que apareciam dezenas de... Fu Manchu, eram dezenas de episódios, depois aquilo ficava em suspenso, para obrigar os moços a ir depois ver a outra sessão. Na banda desenhada era um bocadinho assim. Isso hoje é inconcebível. Hoje, desde há muito tempo, que as pessoas não fazem isso. Eu estou a falar dos anos 70 e 80, das revistas Tintin serem em continuação, mas se nós falarmos nos anos 30 e nos anos 20, em que saíam as revistas como o ABCzinho, ou mais tarde o Mosquito, que sai em 1936, revolucionou completamente a vida entre nós, mas nós, quando lemos as histórias, nomeadamente as histórias inglesas dos anos 20, temos a prancha dividida em várias vinhetas, em vários quadradinhos, e uma profusão de texto gigante. E um dos princípios da banda desenhada é que o texto não deve repetir o que a imagem diz e a imagem não deve repetir o que o texto diz. Como é óbvio, devem complementar-se. Uma das características da BD é essa, é o facto destes dois tipos de linguagem, o escrito e o desenhado, se complementarem. Nos anos 20 e 30 isto acontece até certo ponto, porque estou-me a lembrar, por exemplo, há uma prancha do Rob de Rover, do Walter Booth, não sei se é assim a pronúncia, que é um autor inglês, em que na primeira vinheta aparece um rapazinho, que é o Rob, a andar num camelo. Depois a história vai acontecendo, mas o texto começa a dizer, o Rob ia no seu camelo, tal, tal. E quando nós vamos quase no fim da página, ainda estamos a ler coisas sobre o Rob e o camelo, e já a página vai... Portanto, nem sequer havia essa preocupação. E como nos anos 20, 30, 40, 50, o valor da palavra escrita era imenso, ainda hoje é. Mas naquela altura, e durante muito tempo, considerou-se que a palavra escrita tinha uma preponderância gigante sobre o desenho. Então, muitas vezes em Portugal e noutros países, o que se fazia era, quando a banda desenhada chegava com muito texto, ainda se punha mais texto, que era para ajudar os moços a ler. O meu pai, nos anos 30, eu tenho muitos mosquitos que me deixou o meu pai, diabretes, cavaleiros andantes. O meu pai disse que aquilo era maravilhoso de ler, que era fantástico, porque não tinham televisão, o cinema era uma coisa rara, o ritmo da vida era outro. Nós hoje agarrarmos numa revista dessas e darmos a um moço de 11 anos, nem sei qual será a reação, mas deve ser uma coisa horrível. Pois não tem nada a ver, é outro ritmo. É outro mundo. Pronto. Depois, nos anos 40, as coisas, mesmo em termos de banda desenhada, começam a mudar. Em Portugal mudou imenso, com autores como o Eduardo Teixeira Coelho, que fundou aquilo a que chamamos a Escola do Mosquito. O Mosquito era uma revista, a maior parte das pessoas com uma certa idade conhecem o Mosquito pelo menos de ouvir falar. É uma revista que vai de 36 a 52, salvo erro, onde publicava muitos autores, principalmente autores ingleses e depois muitos portugueses a partir da altura em que entrou o Coelho. O Coelho nasce em 1919, é um dos nossos autores mais importantes para o século XX. Ele, quando entra na revista, revoluciona um bocadinho a maneira de contar histórias. Bastante menos texto, mais ação, um desenho largo. Inspira-se muito nos autores americanos como o Alex Raymond ou o Harold Foster, que desenhava o Príncipe Valente, o Alex Raymond, o Flash Gordon, etc. Portanto, vai muito por essa vertente da banda desenhada norte-americana. Desenha com modelo ao vivo. Portanto, ele consegue uma expressividade gigante nas suas bandas desenhadas, porque desenhava com modelo ao vivo. Era uma prática comum entre os norte-americanos, não entre os europeus. E depois, a partir daí, cria uma escola em que entra o José Rui, que faleceu há 2 anos, o Vítor Pé, o Jaime Cortês, um autor maravilhoso,
do Brasil. O Coelho, há uma história que ele tem, que é o Caminho do Oriente, em que algumas questões ligadas à medicina entram com um bocadinho por aí, que também tem a ver com a higiene dos homens a bordo do navio, porque o Caminho do Oriente relata a viagem do Vasco da Gama até à Índia, vista pelos olhos do Simão Infante, que é um rapazinho com os seus 10, 11 anos, mas depois fala do cotidiano da viagem no próprio navio e entra um bocadinho dentro dessas questões. O Victor Pé é um autor maravilhoso, é o grande autor do western em Portugal. Estou a falar disto porque no western entram sempre os índios e existem sempre os feiticeiros que criam aquelas poções, aquelas mesinhas, aqueles curativos, que às vezes até eram abordados de uma maneira muito displicente pelos autores que não eram índios ocidentais, que achavam aquilo, mas que terão com certeza algum fundo de verdade, não é? Eles estão a viver, nós às vezes esquecemos que aquilo que é o western, que é os cowboys, é numa altura em que a ciência está-se a desenvolver e o positivismo e o microscópio, o conhecimento está em voz. Portanto, tudo o que fosse contrário à ideia racional da doença era sempre visto. Sim, de uma maneira distância. Claro, isso acontece e muito no cinema também. Pois. Aliás, o percurso da banda desenhada e do cinema, em muitos aspectos, são parecidos. O cinema, a banda desenhada, quando surge, nós fomos dos primeiros países do mundo a ter banda desenhada. Muitas vezes as pessoas, sim. A banda os historiadores normalmente dividem esta questão. Mas autores portugueses? Autores portugueses. A primeira banda desenhada propriamente dita, como nós conhecemos, publicada no papel, com imagens em sequência, etc., surge em 1827 na Suíça, pelo Rudolf Topfer. É o primeiro autor a fazer uma banda desenhada como conhecemos. Em Portugal surge em 1850, mas na maior parte dos países, na enormíssima maioria dos países da Europa, surge bastante mais tarde. Na Finlândia, salvo erro, a primeira banda desenhada é de 1917. Portanto, nós somos realmente um país pioneiro. A primeira BD portuguesa, inspirada numa BD francesa, publica-se em 1850, que é As Aventuras Sentimentais do Sr. Simplício Batista. É uma prancha, uma página, com o senhor que está na cama a pensar. E depois, aquele que é considerado não o primeiro autor de BD, mas o pai da BD portuguesa, é o Rafael Bordal Pinheiro, que no último quartel do século XIX faz uma série de bandas desenhadas fantásticas. Ele era um artista maravilhoso, não só em relação à BD, mas para a caricatura, sim, para a cerâmica. Enfim, era um homem realmente dotado, como depois os irmãos, os filhos. O Manuel Gustavo, filho do Bordal, também é um dos maiores autores de BD, da história da BD portuguesa. Nós fomos realmente pioneiros nesta arte de contar histórias em imagens. Depois atravessamos o século com autores como o Stuart Carvalhais, que é fantástico, o Carlos Botelho, o Cotinelli Telmo, que fez a canção de Lisboa, que é arquiteto, fez imensas bandas desenhadas para várias revistas, entre elas o ABCzinho, uma revista muito importante dos anos 20 em Portugal. Portanto, a nossa história da BD é realmente espetacular. E aquilo que tu estás a falar, todo esse património histórico, ainda é possível, ainda tu tens no teu museu? Nós temos muito... Ou foi uma memória que foi-se perdendo? Não houve ninguém que eu tive a sorte e o privilégio de privar muito com o José Rui. O José Rui morreu com 90 anos, há 2 anos. Um homem fantástico, um autor maravilhoso, que foi discípulo do Coelho no Mosquito. Então ele contou-nos imensas histórias que só quem passou pelo... Ele começou a desenhar com 12 anos, já fazia BD com 12 anos, portanto em 40 e pouco, já fazia as suas bandas desenhadas, começou a publicar no Papagaio, com 14 anos. Há uma coisa gira sobre o papagaio, para dizer. Pai, com 14 anos começou a desenhar um papagaio, depois desenhou até aos 90, fez sempre banda desenhada. Então, ele conheceu todos os grandes autores. Como viveu 90 anos, ele sobreviveu à gigantesca maioria das pessoas que trabalhou nos anos 40 e 50, com quem privou. Então, ele dizia muitas vezes, o Coelho, o Eduardo Teixeira Coelho, que ganhou um prémio em Luca, em 73, um autor fantástico, conhecido no mundo inteiro, foi o mestre do José Rui no Mosquito. Ele dizia, muitas vezes o Coelho fazia as suas bandas desenhadas, tinha o Coelho 20 e tal, 30 anos, 30 e poucos anos, atinge
o apogeu da sua arte, é fantástico. Temos muitas pranchas dessas em Beja. Portanto, mas o Coelho muitas vezes fazia aquelas pranchas. Houve a possibilidade de ele desenhar o Príncipe Valente para os Estados Unidos. Ele não foi, porque o Coelho teve um percurso mais ou menos atribulado em termos políticos, tanto que ele sai de Portugal em 55, 54, 55, vai para a França e começa a desenhar na Vaillant, que é a revista oficial do Partido Comunista francês. Portanto, ele teve uma série... Nós, quando lemos as bandas desenhadas do Coelho, para os anos 40, aquilo transpira Estado Novo por todos os poros. Por exemplo, esta viagem, o Caminho do Oriente, ninguém põe em causa nunca a palavra do Vasco da Gama. Os traidores, que são apanhados alguns traidores a bordo, são sempre estrangeiros. O Vasco da Gama manda torturar, quando os homens se portam mal, aquilo que ele diz é para se fazer. Nunca é a única figura que nunca é posta em causa. Enfim, há uma série de princípios que nós atribuímos até ao Estado Novo e ao modus operandi do Estado Novo, à maneira de pensar que era transmitida e às vezes aceita e nem sequer se pensa. Era assim, refletido. As coisas eram daquelas maneiras, não era para refletir. Nós nessa BD do Coelho reparamos muito nisso. Mas o José Rui contava, para voltar um bocadinho atrás, eu depois às vezes tenho medo de me perder, começo a falar e depois... Deixa estar que eu puxo. Sim, mas para voltar um bocadinho atrás, o José Rui dizia que o Coelho fazia às vezes aquelas pranchas espetaculares, que são pranchas deste tamanho, com um pormenor, lindas, um desenho clássico, feito a pena, levava-as para a gráfica, que era aqui ao pé, no bairro Alto, acho que era até na Rua do Diário de Notícias, que agora é a Rua do Diário de Notícias, levava para a gráfica, elas iam para as máquinas, eu nunca percebi muito bem o processo de impressão daquelas pranchas, sei que isso está escrito, estudado, mas eu não sei falar sobre isso, mas sei que depois das pranchas irem para imprimir, a filha do senhor que trabalhava com a máquina, que era pequenina, ficava na tipografia a pintar a lápis de cor as pranchas do Coelho. Portanto, o Coelho deixava lá as pranchas para a miudinha pintar. Boa parte dessas pranchas, ou a maior parte, foram para o lixo. Estou a falar dos anos 40. Portanto, o trabalho do autor de banda desenhada nem sequer era estimado. O original era pouco importante, o que interessava depois era o resultado. Só que o resultado, quando nós comparamos as obras publicadas, e temos muitas em Beja, nas revistas, e quando pomos o original ao lado, então para os anos 40 e 50, a diferença é chocante, porque a revista perde imenso. Muitas vezes as revistas eram coloridas, porque a cor era um atrativo grande para os jovens, mas a cor muitas vezes desfigura o próprio original. Então quando olhamos para o original, que são pranchas A2 enormes, e comparamos com a revista, que é um A5 ou um pouco maior, toda pintalgada, às vezes esborratada, a diferença é gigante. Muitas dessas pranchas foram para o lixo, outras perderam-se para sempre. Nós do Coelho temos cerca de 150 pranchas, do final dos anos 40, início dos anos 50, que é quando o Coelho atinge o seu grande apogeu. É quando ele é considerado realmente um grande artista a nível europeu. Nos anos 80 há uma coleção que é sobre a história da humanidade, não se chama História da Humanidade, é uma coisa assim no género, em que eles convidam os maiores autores de BD dos anos 70 e 80, na altura, o Milo Manara, agora estou-me a lembrar do Milo Manara, o Crepax, enfim, o Bielsa, todos os grandes autores, são uma mão cheia de grandes autores, quem é que lá está? O Coelho. É realmente um artista maravilhoso, temos 150 pranchas do Coelho, temos uma série de pranchas do Carlos Botelho. O Carlos Botelho é muito interessante para a história da arte portuguesa, é um dos nossos principais modernistas em termos da pintura. O Carlos Botelho era conhecido por ser o pintor de Lisboa. Exatamente. E foi sempre um autor de banda desenhada maravilhoso. Ele viveu muito tempo nos Estados Unidos, publicava no Sempre Fixe, todas as semanas mandava a sua prancha pelo correio. Nunca falhou uma publicação de uma prancha. E há uma coisa, nós temos, por causa de termos algumas coisas no museu interessantes, essas do Carlos Botelho são muito engraçadas. Primeiro, são pranchas dos anos 30, 40, principalmente. Algumas pranchas dos anos 40 falam sobre a imigração, sobre os imigrantes /refugiados, uns são imigrantes, outros são refugiados, que vêm dos países de leste e da Alemanha a fugir à Segunda Guerra Mundial. Portanto,
É um paralelismo que hoje podemos estabelecer com as pessoas que estão aqui a trabalhar à procura de uma vida mais digna porque não a têm no seu país. Como os portugueses nos anos 60 foram para outros locais. Portanto, aquelas BDs dos anos 40 são mais do que atuais. Ele tem uma coisa muito engraçada que é, muitas vezes desenha um mocho e eu lembro-me de ler o Sempre Fixe, do meu pai, e às vezes via o mocho, eu era miúdo, não percebia porque é que lá estava o mocho. Só depois de 74 é que soubemos o que é que era o mocho. A Comissão de Censura visava muitas vezes as pranchas do Botelho e dizia este desenho não pode aparecer e este texto também não pode aparecer. Então ele tirava o desenho, tirava o texto e punha um mocho. E o mocho dizia, está bem, é assim, ok. Pronto, o mocho, está bem. Depois mais tarde é que ele disse, não, este mocho quer dizer que isto foi visado. Para falar de outras pranchas que temos fantásticas do Jaime Cortês, o Jaime Cortês nasceu aqui ele não nasceu em 46, ele nasceu em 1930, salvo erro, ou 29, 28, por aí, aqui também no Bairro Alto. Começou a desenhar muito, muito jovem para o Mosquito, era um miúdo quando começou a desenhar para o Mosquito, em 46 parte para o Brasil. Um autor fantástico, também aprendeu muito com o Coelho, parte para o Brasil em 1946, cheio de sonhos, de desenhar. Ao fim de 2 ou 3 meses de estar em São Paulo, está a vender doces na rua. As coisas não correram muito bem a princípio. Ele vendia doces em São Paulo, andava à boleia de caminhão de uma terra para a outra para vender doces. Teve um princípio muito difícil. E há uma altura em que ele já perto dos anos 50, escreve ao Coelho, manda um postal para o Coelho a dizer a vida aqui no Brasil é muito difícil, eu ando a vender doces, não consigo publicar as minhas bandas desenhadas e até fui mordido por um cão. E o Coelho responde-lhe, olha, aqui os cães também mordem, que é dá para tirar daqui uma lição, no fundo, os cães mordem um bocadinho em todo o lado. Temos muita coisa do Cortês. O Cortês depois, nos anos 50, começa realmente a publicar as suas BDs, torna-se um mestre de uma série de autores brasileiros, nomeadamente na área da banda desenhada de terror. Ele é considerado o grande mestre do terror no Brasil. Nos anos 50, 51, 52, por aí, há um código. A banda desenhada de terror chegava ao Brasil e à América Latina e à Europa via Estados Unidos. Em 1950 e pouco, há um código nos Estados Unidos que proíbe as revistas de terror em banda desenhada. Isto também acontece com o cinema. Estamos a falar da BD, mas acontece muito com o cinema também. Quando proíbe as revistas de BD, o público pede mais e não há. Então são os próprios autores brasileiros, em outros países, que começam a fazer as bandas desenhadas de terror. E o Jaime Cortês é realmente genial. Ele fez muitas capas, fez inclusivamente capas de revistas, cartazes para cinema. Tem uma característica muito interessante porque ele junta, nas suas histórias, muitas vezes as lendas portuguesas, o Papão, vem buscar as criancinhas, etc., com as lendas brasileiras. As lendas brasileiras, que por sua vez têm influência da África, a influência dos índios brasileiros e dos europeus. Portanto, ele consegue juntar aquilo e faz algumas coisas maravilhosas, histórias espetaculares, sem usar, estranhamente, não é aquela banda desenhada de terror sanguinário, são sempre espíritos, demónios, almas. E olha lá, e nesse terror sanguinário do terror aparece lá a doença, aparecem lá os vírus? Aparecem os vírus como manifestação. É engraçado, eu não tinha pensado nisso, mas aparece muitas vezes. A doença aparece sempre como manifestação do demónio. Portanto, ou é a carne em putrefação, não é? Ou é a pessoa cheia de chagas, mas é alguém que transgride por algum motivo e que depois é castigada com a doença. A doença é sempre vista como um castigo. Aliás, eu acredito que ao longo da história da humanidade isso tenha acontecido muitas vezes com as pessoas que estão doentes e por qualquer tipo de castigo divino, por qualquer tipo de castigo do destino. Na banda desenhada isso acontece muito e nas bandas desenhadas do Cortês acontecem bastante vezes. Há uma componente na banda desenhada, nas várias bandas desenhadas, que é o laboratório. O laboratório da ciência que acaba por fazer algo que vai dar um superpoder àquela pessoa que se torna um super-herói,
a importância que a ciência, é engraçado que o laboratório entra muito frequentemente no lado Sempre. da coisa. O laboratório, nós estávamos a falar da doença, da medicina, um pouco da farmácia, mas o laboratório já abraça um bocadinho a invenção, a ciência nesse sentido da invenção. Exatamente. Isso é transversal mais do que a doença, isso é realmente transversal a toda a banda desenhada. Até na banda desenhada da Disney, com o professor Pardal. Exatamente. Por exemplo, na banda desenhada europeia, com o Baltazar. Enfim, isso, então existe muita coisa. Não, é uma componente muito interessante do ponto, sendo aqui o Museu da Farmácia, que não deixa de ser um veículo da ciência, mas o laboratório na banda desenhada... O próprio Frankenstein, o monstro. Frankenstein era o médico. Mas até a história do Frankenstein passa por aí. Do Drácula? Exato. O Drácula, eu às vezes explico aqui às pessoas, ou quando eu faço as visitas, nós temos uma visita que aborda a questão do Eça de Queiroz e o Sherlock Holmes. Pô. E aquele século XIX é o século XIX também do Drácula. Sim. E o Drácula acaba por ser também uma imagem da doença. Ele vem para a Europa exatamente como vêm as novas doenças e a mobilidade humana. Sim. Que nós vamos ter uma versão mais nova, recente, que são os zombies. Os zombies, quando atacam uma pessoa, daquilo pouco que eu conheço, transmitem exatamente essa situação. Sim, é verdade. Esta questão, a doença está sempre ligada a um poder demoníaco, a um castigo, uma forma de castigo divino. Eu tenho dificuldade em dizer divino, porque identifico o divino com Deus e parece-me, não me soa bem que Deus castigue através da doença. Então prefiro dizer um castigo maligno do que um castigo divino. Mas isso acontece ao longo de toda a banda desenhada e também na literatura, a literatura gótica do final do século XIX. Isso é transversal um bocadinho à literatura e à banda desenhada. No caso dos zumbis, os zumbis também são relativamente recentes. Eles são dos anos 70, coisa que o valha. Eu até pensava que fosse a mais recente. Eu tenho a ideia que é por aí, mas pronto, mas não são muito antigos, é verdade. Paulo, diz-me o seguinte, nós sofremos recentemente uma pandemia com o coronavírus, que o álbum do Asterix já falava do coronavírus, antecipou. Tu, do teu conhecimento, tu tens visto esta nova banda desenhada, estes autores também já colocar essa situação na sociedade, ou ainda é muito recente da pandemia? Isso também Covid. acontece muito na banda desenhada, nomeadamente a partir da Segunda Guerra Mundial. A partir da Segunda Guerra Mundial, eu acho que existe a consciência da humanidade em que há uma dada altura em que a humanidade tem o poder de se autodestruir. Nunca aconteceu. Quando chegamos à bomba atómica, é a primeira vez que o ser humano tem a capacidade de dar cabo do planeta. Portanto, e isso depois é mais ou menos, esta noção, esta percepção é entendida pela comunidade em geral e muito pelos artistas em particular. Isso aparece no cinema, aparece muito também na banda desenhada. Muitas vezes esta capacidade, esta possibilidade de destruir o mundo até vem transvertida dos extraterrestres que atacam e tal. Mas essa percepção existe e acontece muito na banda desenhada, principalmente no Japão. A banda desenhada japonesa, essa coisa do vírus, do apocalíptico, da destruição total, da impossibilidade de resistir a um mal que alastra e que arrasa tudo à sua passagem, passa muito pela BD japonesa, que tem precisamente a ver com o facto dos japoneses terem sofrido com 2 bombas atómicas e durante décadas sofreram com as sequelas das bombas. Portanto, os japoneses perceberam muito depressa e da pior maneira que nós temos realmente capacidade de dar cabo do mundo. Então, muitas vezes, estas questões ligadas à pandemia surgem transvestidas de outras situações. Sobre o Covid, propriamente dito, aqui em Portugal, em 2020, houve uma exposição, aqui perto, na Amadora, houve uma exposição sobre autores que se debruçaram sobre o Covid. Sim, mas não é uma temática muito... Portugueses também? Eram todos portugueses. Só os portugueses? Sim, não é uma temática... Vais ter que me ajudar, porque eu tenho que chegar até eles. Sim,
São as bandas desenhadas, 2, 3 pranchas sobre o Covid propriamente, sobre o facto das pessoas terem que estar em casa, mas aborda muito essa questão. Mas é uma questão que não é muito abordada por aqui. Então, em relação ao Covid, eu acho que a maior parte das pessoas já nem se lembram que o Covid existiu. Porque havia muito aquela coisa, nós nunca mais vamos voltar a abraçar-nos, nunca mais vamos voltar a beijar-nos, nunca mais vamos... Não, mas as pessoas diziam isso. Isto marca o fim. Não marcou o fim nenhum. As pessoas assim que tiraram a máscara começaram logo a agarrar-se umas às outras. Também é uma coisa boa e típica do ser humano. Eu há bocado estava a dizer que queria dizer uma coisa do papagaio. Sim. De 1936. Isto tem piada, é só uma curiosidade. É que o papagaio, nós em Portugal fomos o primeiro país não francófono a publicar o Tintim. Em 1936, na revista O Papagaio. E fomos o primeiro país do mundo, ainda antes dos belgas, ainda antes do RG, que é o autor, a publicar o Tintim a cores. Nem o RG sabia que isso era publicado a cores. Saiu a cores em Portugal e ele depois, mais tarde, é que veio a saber. O diretor do Papagaio era o Adolfo Simões Müller. O Papagaio sai em 36. O Tintim é logo um grande sucesso entre os moços. Usava muito a filactera, o balão de fala, que não era tão comum quanto isso e dá um dinamismo enorme às bandas desenhadas. O Simões Müller publica aquilo, como é grande fã do Tintim, começa a colorir as pranchas. Não é ele, é alguém que não sei quem fazia a coloração das pranchas, mas as pranchas saem coloridas. O RG não achou muita piada a princípio, mas depois achou espantoso e os álbuns do Tintim depois foram todos coloridos. Outra curiosidade engraçada sobre isto do Tintim, que em muitas questões também aborda questões ligadas à medicina em vários álbuns. Mas outra coisa curiosa é o Oliveira da Figueira, Verdade. em 36 ou 37, quando surge na primeira história cá em Portugal, o Adolfo Simões Müller tira Oliveira da Figueira e põe Olivero de Málaga. Porque pareceu-lhe mal ao Adolfo Simões Müller o português ser uma espécie de vendilhão. Porque ele na história vendia uns skis aos árabes, vendia uns sabonetes, enfim, vendia areia no deserto, pronto, como se costuma dizer. Então o Adolfo Simões Müller pareceu-lhe mal, então deu-lhe a nacionalidade espanhola. É uma curiosidade muito engraçada, como engraçado é o facto do RG, isto está tudo documentado. Em Lovaina, no Museu RG, há a possibilidade de ver estes documentos, as cartas, correspondência, etc., entre o Müller e o RG. O Müller pagava ao RG em latas de biscoitos e sardinhas. Mandava daqui por causa da guerra. Mandava daqui, quando a Bélgica depois foi ocupada, o RG continua a desenhar, e era pago com sardinhas, com latas de sardinha e com biscoitos. Tanto que o RG tinha uma grande consideração por Portugal, que é muitas vezes referido nos livros de Tintim, passa também por esta relação do Adolfo. Há milhares de histórias assim engraçadas sobre a banda desenhada. Paulo, quero-te agradecer muito. Eu é que agradeço. Esta nossa conversa, essa nossa tertúlia, acho que foi das mais interessantes também que nós tivemos cá. É sempre bom, caros amigos, perceberem esta relação que existe entre as coleções dos museus e entre os museus. E as nossas coleções podem sempre falar muito mais do que nós podemos pensar. Estas tertúlias tentam fazer isso. Aquilo que eu vos digo é Feliz Natal e, sobretudo, não deixem de visitar o Museu da Farmácia e não deixem de convidar o Paulo até o museu abrir, porque ele próprio é um profundo conhecedor e dá vida, dá exatamente esse movimento à história que ele bem sabe, ligada ao desenho animado e à banda desenhada. Muito obrigado a todos e até à próxima. Obrigado.